diria que muito. Essa é a terceira vez que estou incumbido a trazer a palavra de Deus aqui. E confesso que é uma grande responsabilidade, estou tremendo, a minha esposa sabe o quanto tenho passado essa tarde aí. Mas não vim aqui para poder ficar me desculpando, não vim aqui para poder ficar reclamando do que eu sei que é bênção para mim, do que é bênção para cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui esta noite. Queridos, eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Esther, no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Então, primeiro vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 5. Já ouvimos aqui bastante testemunhos, né? Como esse Deus é tremendo. Ouvi dizer aqui desde o momento que cheguei que Deus se faz presente. Então, sinta-se à vontade de glorificar a Deus, de estar, né, buscando, né, glorificar, dar aleluia, estar, né, não ficar dispersos com o que vai ser dito, mas focar na palavra. Deus já falou grandemente através do testemunho, gostei, achei lindo o testemunho da irmã aqui. Olha, com a pressão de uma menina de 17 anos, que legal, né? Isso é muito bom. Aqui também, ouvindo a pastora falar a respeito do nosso bispo passado, quantos de nós aqui nós tivemos um passado terrível e Deus nos resgatou? Eu tive um passado crítico, mas Deus me resgatou. Quem diria? Eu não pensava que um dia eu poderia estar deste lado aqui em cima. Quantas vezes, quando criança, eu passava na frente da igreja, eu lembro, e eu criticava, eu cheguei a jogar bombinha dentro de uma igreja pentecostal porque eu achava aquilo engraçado, sem saber que hoje eu estaria desse lado, incumbido de trazer a palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. E Deus quer trabalhar, continuar trabalhando grandemente, a campanha de exaltação, como o pastor falou, e vamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça de bela aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Queridos, vamos ler também aqui, passa uma folha adiante, vamos ler no capítulo 4. Diz sobre a... Sim. Bom. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinzas. Até aqui, queridos. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, já nesse momento, Senhor, aqui, meu Deus, como disse a todo este povo que está aqui, Senhor, incumbido, meu Deus, de trazer a Tua palavra, Senhor, meu Deus, eu lhe peço que nesta noite, Senhor, não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, usando a minha boca. Usa-me, Senhor, como vaso. Meu Deus, eu não sei, cada um tem vindo buscar aqui, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta na vida de cada um nesta noite. Exalta-nos, Senhor, nos abençoe grandemente, fala grandemente aos nossos corações, brada, Senhor, com grande poder sobre as nossas vidas, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui,
posso ver que a palavra de Deus aqui falando a respeito de Mardoqueu, fala que havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Eu, quando li essa passagem assim, eu me arremeti a pensar, havia vários homens ali, havia várias famílias, várias mulheres, e o que me chama a atenção é que Deus quis usar a Mardoqueu e quis usar a Esther, né? Eles tinham vindo ali passado por um tempo de tribulação, por um momento crítico na vida deles. E qual seria este momento crítico? O que vejo que esse momento crítico, onde fala aqui, em 2 Crônicas 36, se alguém quiser acompanhar, fique à vontade. 36, 20, diz assim: E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram seus servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias a desolação repousou, até que os 70 anos cumprissem. Volto aqui, onde eu estava, no capítulo 2, né, e vejo que passaram ali por uns momentos de perseguição. E fala que Esther era menina órfã de pai e de mãe, e o seu tio pegou para criar. Eu fico vendo que às vezes, vemos crianças na rua, pessoas aí desestruturadas de família, do qual estão perdidas, às vezes tem algum parente, tem alguma pessoa que pode ajudar, mas não sabe o motivo e não sabe por quê, às vezes não sabe como e às vezes não tem interesse em ajudar aquela pessoa, aquela criança. E, diferentemente, Mardoqueu, por ser um homem, um servo de Deus, ele teve a vontade de fazer o quê? De criar aquela menina que era sua parente. Além de tudo, ela também, acredito que ela vinha de uma linhagem, né, cristã, era também uma serva de Deus, como seus pais deveriam ser. Porque se fala que muitos foram mortos à espada ali, eu acredito que os pais delas foram até assassinados. A Bíblia não fala do que morreram, mas eu acredito que os pais delas foram assassinados justamente quando eles saíram cativos ali. E o que me faz pensar aqui, Esther era uma moça muito bonita, então tinha uma grande promessa a respeito disso. Deus queria usar, não somente da beleza dela, mas o amor que ela tinha para com Deus. Ela deveria buscar ali, então Deus preferiu usar ela e o tio para poder salvar todo aquele povo ali, todo o povo judeu, né? E o que me gostaria de estar concretizando aqui é que neste interim do qual eles estão passando por esse momento, um momento de querer, de entender ali o que havia acontecido, né? Porque, me desculpem, que fora transportado de Jerusalém com os cativos e foram levados com Jeconias, rei de Judá, no qual transportava Nabucodonosor a Babilônia, né? Desculpem, 2:17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Essa mulher, Vaste, era a primeira mulher do rei, era a rainha ali. E ela, por ela não querer fazer justamente o que ela devia ali fazer para com o rei, quando o rei a convida ela para se adentrar ali ao palácio, ao banquete, para ela presenciar, para estar junto com todos eles ali, o que ela faz? Ela meio que se acovarda, ela se rebela ali e não quer fazer aquilo. Ela não quer fazer. Às vezes, temos missões na igreja, temos alguma coisa para poder fazer, né, não somente na igreja, como na empresa em que trabalhamos, como em algum lugar. De repente, alguém chega para você e fala: querido, querida, faz favor, limpa esse chão aqui. De repente, você fala: isso eu não quero fazer. Talvez quando você vai com uma palavra negativa a respeito disso, você está bloqueando algo que está por vir da parte de Deus. Mas como assim? Muitas vezes,
a gente passa por circunstância do qual a gente tem que nos humilhar, nos colocar, nos humilhar para que essa situação venha a ser revertida pelas mãos de Deus. Quantas vezes eu já passei por situações assim, já cheguei em casa, de repente, contando para minha esposa, do qual eu tive que falar algo que eu não queria falar para a pessoa. Tipo, até mesmo pedir desculpa, porque eu não era eu o culpado daquilo, mas necessitava fazer aquilo para que Deus manifestasse a sua glória. E não foi diferente. Deus acabou me abençoando por causa disso, por causa da calma, por causa de não deixar que a ira viesse atrapalhar tudo aquilo. E esta mulher Vasti, essa primeira rainha, ela não, por ser uma mulher ímpia, não buscar em Deus, não saber em Deus, ela não fez dessa forma, não fez da forma do qual a nossa pastora estava falando aqui neste momento, do qual ela buscou, ela profetizou, ela orou e acreditou que Deus faria aquilo. Então Deus automaticamente começa a levantar Esther, até porque não era simplesmente para ela ser rainha. Outro dia eu estive pregando aqui, falei para os irmãos, quando Deus faz uma bênção na sua vida, quando Deus lhe entrega algo, não é somente para você, e não é somente para aquele momento. Deus quer trabalhar lá no futuro, entre outras coisas, talvez na vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu irmão, do vizinho. Mas Deus, Ele sempre faz um milagre, sempre faz algo pensando lá na frente. Isso vai atingir alguém lá na frente. E não foi diferente com Esther. Quando o tio dela ali já vem sabendo a respeito de um homem chamado Ramã, este homem, ele queria o quê? Ele queria toda a destruição deste povo. Ele queria a destruição do povo. Esse homem era um homem muito perseguido, muito atribulado, né? Então, eu vejo que ele só queria poder e autoridade. Eu, lendo essas passagens, eu até entendo que ele queria até o lugar do rei, né? Certa feita, lá na frente, ele vai falar para o rei, das sugestões do rei, o que ele gostaria que fizesse, achando que ele seria um homem exaltado. Mas Deus tem a exaltação para o teu povo, para o teu servo, como tem na tua vida, como tem na minha vida. Eu acredito que você saiu da tua casa não em vão, não à toa, simplesmente para pensar, é um final de feriado, vou para a igreja para poder passar o meu tempo. Não. A maioria acreditou que trazendo seus pertences aqui, vai receber uma oração, vai orar, vai clamar, e Deus vai responder. Aqui precisou Mardoqueu estar clamando, ele chamou, convidou todo este povo, para que viesse fazer esse clamor, porque quando ele percebeu que algo estava errado, que aquele homem vinha com essa perseguição, que vinha para poder tentar destruir todo o povo, ele já chega e já fala, olha, é o seguinte, vamos abrir, né, um jejum, vamos buscar, vamos clamar em oração, e aí buscar em oração. Quantos de nós, às vezes esquecemos de orar, de jejuar, às vezes nem esquecemos, nos acomodamos. Estamos em uma campanha, nós, o pessoal do teatro, de estarmos orando de hora em hora. Espero que alguns que até estão aqui estejam cumprindo tudo isso, porque se temos buscado algo em Deus, queridos, nós temos que nos desempenhar, temos que buscar em oração e adoração, assim como Mardoqueu convidou todo aquele povo a fazer isso. Pensa numa pessoa que ela se coloca, eu imagino que ela está se colocando numa condição de mendigo, ou até pior do que isso, se vestir em sacos, aí se colocar a pior condição de roupa, e começar a jejuar, começar a clamar, começar a orar, entendeu? Ir para a porta do palácio, onde ele não poderia nem entrar através daquilo, por causa daquelas vestes que ele estava. Mas então, isso me leva a pensar, o que é tão importante, a oração, o jejum. Eu tenho buscado isso entre a minha família, meus filhos, minha esposa, que a gente precisa estar fazendo uma campanha de oração em casa também. Você começa hoje aqui, você está há vários dias participando desta campanha, e vários dias você, de terça, quinta, sábado, você vem, você clama, e de repente, quem sabe no outro dia, se acomoda, aí esquece de estar louvando, de relembrar o Senhor. Sabe aqueles dias que você desceu aqui, chegou até aqui, esteve aqui orando, clamando a Deus, falando, Senhor, eu preciso de determinado milagre. Senhor, eu preciso de uma causa do qual eu não consigo fazer.
Queridos, tem coisas que a gente não tem como fazer com as nossas mãos, com a nossa inteligência. Eu me julgo uma pessoa até inteligente, mas tem coisas que tem horas que eu falo, Senhor, eu não consigo fazer isso, se não for o Senhor por mim, quem será? Foi o caso de Mardoqueu, foi o caso de Esther ali, quando pensaram que se não for o Senhor, quem? Quem vai fazer? E aqui quando você derrama suas lágrimas, você clama a Deus, você está clamando pelos teus pertences, ou seja, pelaquela causa que é tão impossível. Aí de repente você terminou o culto, aí nós vamos embora. Se acaso você chega na tua casa e esquece, deixa entrar numa intriga porque o marido reclamou de algo, ou porque o filho reclamou da comida que não está legal, ou porque de repente você saiu fora de si, e aí começa a perder a bênção, aquilo que você veio buscar, que você tanto clamou, você deixou que o inimigo tocasse. E não podemos perder o foco disso. De repente, no dia que você está em casa, você tem que relembrar, fala, Senhor, eu estive ali naquela noite, ontem, a semana passada, meu Deus, eu clamei, o Senhor falou no meu coração, o Senhor revelou na minha vida, o Senhor já tem uma promessa na minha vida, então não podemos em nenhum momento estar esquecendo, estar nos acomodando. Queridos, quero voltar aqui no capítulo 3, 3:13. Onde diz assim, e as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, a criança e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Essa é a lei que Ramã colocou para poder destruir. Às vezes você tem escutado algo de alguém, ou tem até mesmo deixado entrar no seu coração, palavras negativas. Talvez não seja igual fizeram aqui, do qual falaram, vamos matar os seus filhos, os seus idosos, vamos matar todos. Talvez não foi tão fundo, tão grave assim, mas talvez falaram alguma palavra negativa na tua vida. Talvez no emprego que você trabalha, alguém, aquela promoção lá você não vai receber, aquela promoção lá é difícil por isso ou por aquilo, ou tem pessoas mais capacitadas que você. Não é verdade, isso é mentira do diabo. E quando, queridos, acontecer alguma coisa assim, você precisa repreender, precisa ter fé em Deus, e concretizar com tudo aquilo que estava falando, Senhor, eu conheço as tuas leis, eu conheço as tuas promessas, eu tomo posse da tua vitória, e não deixar que palavras negativas venham ocorrer, para que venham tentar tirar a tua bênção. Quando eu conheci a minha esposa, no começo do meu casamento, eu passei por uma situação meio que estranha, meio que terrível para mim. Logo que eu a conheci, eu não era convertido. Já contei isso aqui outrora, mas passando isso, eu cheguei ao meu tio e comentei com o meu tio que eu precisava de um lugar para poder morar. A minha esposa estava grávida e ele, como se dizia ser muito meu amigo, falou, olha, é o seguinte, constrói 2 cômodos no fundo da minha casa. E quando eu comecei a comprar todos aqueles materiais, ali, como ele parecia ser muito legal comigo e tal, comprei os materiais e comecei a construir ali. Antes que eu começasse a fundação, ele falou para mim, faz o seguinte, constrói em cima da minha casa, porque na minha casa tem já a preparação da casa, as colunas, enfim, e vai ser mais rápido, vai ser melhor para você. Queridos, eu comecei a construir ali e fiz 3 cômodos, um banheiro, e deixei uma área boa para a gente morar. Porém que não consegui terminar tudo, o reboco, e concretizar toda a construção da casa. Olha, de repente, foi passando os dias, os tempos, meu filho começou a crescer, e meu tio começou a implicar comigo e com a minha esposa. Ele falava, às vezes ele falava que odiava tanto ela, era uma perseguição tão grande, que aquilo ali me incomodava muito. Ela é minha esposa, então sendo assim, aquilo me deixava muito triste.
E logo então ela se converteu, começou a ir para a igreja, de repente ela me levou, aí eu conhecia a Jesus da forma que eu não conhecia. Então, quando eu fui tendo mais intimidade com Deus, eu fui começando a entender o que era aquela implicância do meu tio. Queridos, ela trabalhava num lugar, e quando eu cheguei em casa, eu trabalhava à noite, de repente eu cheguei em casa, e esse meu tio perturbava tanto, que ele chegou um dia a falar para uma amiga dela, que se ela não fosse a minha esposa, ele teria dado um tiro na cara dela. Aquilo ali me deixava tão entristecido, que ela saiu para trabalhar. Quando ela chegou, antes dela que ela chegasse, eu cheguei primeiro, houve uma tempestade, e essa tempestade derrubou um pé de maracujá, de algo na casa dele, e aquilo ali ele pegou e chegou, começou a xingá-la, falar mal dela e tal, e veio para cima de mim como se ele quisesse me bater. E nesses dias ele estava começando a ir para a igreja, já tinha alguns dias que ele estava indo para a igreja, talvez até alguns meses. E de repente, quando ele veio para cima de mim, eu coloquei a minha mão assim, ele parou diante da minha mão e falei para ele: olha, você não é um servo de Deus, porque se você fosse realmente um servo de Deus, você não agiria desta forma. As perseguições eram muitas, era tanta, a ponto de chegar e estar lavando a casa, a parte da casa dele de baixo era barro, cheio de buraco, ele fazer eu ou minha esposa descer e a gente ter que secar aquilo ali, secar tudinho e tirar tudo aquela lama na mão. E aquilo ali para mim incomodava, porque era triste ele fazer aquilo comigo, era meu tio, era minha esposa. Então eu tinha que fazer aquilo e muitas vezes estava fazendo e cantando, simplesmente louve a Deus e cantando e falando: Senhor, me abençoa, não deixa que isso venha acontecer, que venha cessar toda essa complicação, toda essa perseguição. Amados, e passando os tempos, ele foi fazendo tudo isso para comigo. E aí um certo dia eu peguei e escrevi uma carta, uma oração a Deus e falei para Deus que eu não aceitava que ele fizesse aquelas coisas comigo, que ele parasse de me perseguir tanto, de me humilhar tanto. Ele tinha mania de falar que criança, menino, tinha parte com cão. E eu falava: meu Deus, como que um homem pode falar que é cristão e falar uma coisa dessa? Eu tinha um filho, talvez ele tinha um ciúme porque eu tinha um filho homem, ele só tinha filha menina. Então, quando eu escrevi aquela carta falando para Deus, falei: Senhor, não aceito isso. E escrevi nessa carta: como que um homem pode fazer isso, sabendo que o Senhor Jesus é homem, filho de homem, filho de Deus, e de repente chegou, nasceu menino, foi crescido como menino, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como que um homem pode falar isso? Então ele não é cristão, ele não é convertido. Eu torcia para que ele encontrasse aquela carta e viesse ler aquilo. Quando eu ia buscando o restante das minhas mudanças, teve um certo dia que eu peguei e encontrei aquela carta aberta. Aí eu sabia que ele tinha lido aquela carta. Quando de repente eu passei por ele, ele me chamou, aí ele veio e falou: posso te dar um abraço? Eu falei: sim, pode. Quando ele me abraçou, queridos, ele chorava tanto, de uma maneira tão grande, que as lágrimas dele escorriam nas minhas costas. E ele falava: olha, me perdoa por tudo que eu te fiz. Me perdoa por tudo que eu estou causando a você. E aquilo ali eu sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Desta mesma forma, querido, aleluia. Desta mesma forma, glórias a Deus, Deus pode trabalhar na vida de cada um. Como eu disse, eu não sei o teu problema, eu não sei o que tem acontecido com você, eu não sei qual é a perseguição na sua vida, o que tem faltado na tua casa. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma resposta para isso, e a resposta se faz presente. É o Senhor Jesus Cristo que está bradando na tua vida. Amados, talvez eu não consiga falar tudo aquilo que eu ensaiei, tudo aquilo que eu queria falar para você. Mas olha, o que eu tenho para falar para você é justamente isso: não desanime. Não acredite em palavras vãs, em coisas que vão te dizendo por aí. Não acredite em falta de sonhos, não deixe que nada venha matar os teus sonhos, a tua vontade de conquista. Olha, vocês são alguns, nós que estamos aqui, poucos daqueles escolhidos que vieram para levar a bênção. Olha só quanta gente, quantas cadeiras vazias estão aqui, quantas pessoas poderiam estar recebendo a bênção. Quantas pessoas poderiam amanhã, como você, quem sabe agora, no próximo culto, eu não estarei aqui porque estarei viajando amanhã, mas quem sabe você vai estar aqui na frente contando: olha, Deus fez um grande milagre na minha vida. Portanto, eu profetizo isso na vida de cada um nesta noite, que vem estar contando aqui, falando: Deus me abençoou,
Deus me abençoou grandemente porque eu clamei, porque eu falei, porque eu tomei posse, porque eu ouvi nessa campanha de que eu deveria clamar. Queridos, o que te leva à vitória é o clamor. Não tem como você alcançar algo de Deus simplesmente calado, simplesmente sem agir. É fé. Olha, eu gostaria de continuar lendo aqui no capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz: Ramã, porém, se refreou e veio à casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhe a Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais a Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também senão a mim, desculpa. E disse a Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso me satisfaz, por isso não me satisfaz, enquanto ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados, de 50 côvados de alturas, e amanhã dizes ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, mandou fazer a forca. O ímpio, ele é tão iludido com a aparente vitória dele, que ele começa a contar vitória antes do tempo. Ele começa a achar que aquilo ali é vitória dele, que o inimigo está ali ajudando ele. Eles adoravam tantos deuses pagãos ali, que eu acredito que eles faziam ali as suas rezas e acreditavam que esses deuses estariam ajudando ele. Quem sabe essa esposa dele estava, até quem sabe, possuída por espíritos malignos, né? Eu até acredito assim, porque imagino uma mulher que deveria estar, né, ali sendo sábia, como mostra que a palavra de Deus tem várias mulheres sábias, mas essa não era uma mulher sábia. Portanto, ela vai dar um conselho tolo: vai lá, faz uma forca e mata ele. E aí sim, depois que você matar ele, entra lá e se alegra, sente alegria de estar com o rei. Olha que mentira do diabo. Como que a pessoa pode se alegrar vendo a desgraça, a tristeza do outro? Queridos, quando este homem achou que estava preparando tudo isso, ele não sabia, ele não imaginava que o grande Deus, Jeová, estava trabalhando ao favor do teu povo e contra este homem, para que ele não viesse prosperar nessa peleja, nesse intento dele, no que ele queria fazer contra o povo de Deus. Aqui, mais à frente, vimos que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos dos reis, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Quando esses 2 homens conspiravam ali contra o rei, Deus deu estratégia ao homem de Deus que estava ali para escutar o que eles estavam dizendo. E ali eles estavam planejando matar o rei. Então, como eu estava dizendo, que Deus não faz nada em vão. Quando Ele começa uma coisa, Ele tem sempre um pensamento lá na frente. Quando Ele começa algo, Ele tem esse pensamento. E com Mardoqueu foi desta forma. Ele tinha este pensamento para com ele. Ele permitiu que ele escutasse, não por fofoca, mas Deus já sabia o que ele tinha que falar, com quem ele tinha que falar. Então aí Mardoqueu vai e intenta com que essas palavras cheguem até a rainha Ester, para que ela ou escute aquilo, e dali ela tem uma certa estratégia para que ela venha livrar o povo, para que não venha cair nessa cilada, para que não venha todo o povo passar por morte,
né? Que seria o quê? Eles iriam matar todos, né? A espada, enfim. Queridos, vemos aqui, a partir do capítulo 7, versículo 9. Então disse Ramona, um dos eunucos que se deviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Ali acabou para aquele inimigo. Quando Deus coloca sobre a vida daquele homem, agora sim é bênção, agora é a hora da exaltação, agora acabou. Se você clamar da forma que ouvimos aqui, se você começar a buscar a Deus e falar, Senhor, que cesse toda essa perseguição, que cesse, Senhor, toda esta crítica, esses dias críticos ruins, o que prepararam para que você pudesse cair, essa vai ser a armadilha que o teu inimigo vai cair. Essa vai ser a armadilha que o teu problema vai cair. Qual é o teu problema? Fala para ti mesmo, o meu problema é determinado. É tal, é algum problema, mas que este problema tem solução da parte de Deus. Eu já tive várias coisas, várias situações do qual eu falei para Deus, busquei, eu clamei, precisei clamar. Outro dia falei a respeito do meu carro, eu clamei e Deus respondeu. Quantas outras coisas, eu gosto muito de falar disso que eu tenho vivido, porque quando a gente ouve Deus falando, querido, ouve Deus, dá atenção a que Deus fala, e aí você ouve ali, você fala, meu Deus, realmente era isso que eu deveria fazer, era dessa forma que eu deveria agir. Peça estratégia a Deus, peça para Deus iluminar os teus caminhos, mostrar quais são as estratégias. Querido, certa vez, não gostaria de incomodar os irmãos com meus testemunhos, mas para glorificar o nome de Deus, é curto, vou falar mais algo para vocês. Certa vez eu estava saindo da minha casa, quando de repente eu vi a minha tia parada no muro, e da qual eu ia abrir minha porta, o portão da minha casa, e ela simplesmente olhou para mim e falou, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor. E aquilo ali me incomodou tanto, que na hora que eu abri o portão, algo falaram no meu coração, compra 10 pães para ela. E eu desci para o próximo portão, fui abrir aquele outro portão e da mesma forma, nitidamente. Sabe quando você assiste um filme e no outro dia você vê aquelas imagens nitidamente? Era dessa forma que eu ouvia falar no meu coração, compra 10 pães para ela. E fui subindo para a padaria ali, eu fui andando, me desculpem, eu fui andando ali para... Glória a Deus. Eu fui andando ali para a padaria, e no caminho da padaria eu escutava várias vezes, compra 10 pães para ela. Eu falava, meu Deus, como eu vou chegar na casa da minha tia e falar, olha, eu trouxe 10 pães. Eu não sei se ela está precisando e se ela achar que só porque ela me cumprimentou e é de manhã e eu fui comprar pão. Mas fui com aquilo no pensamento e tal, e cheguei na padaria, pedi os meus pães, peguei os meus pães, aí fui saindo, e quando eu cheguei no caixa para pagar, e aquilo me incomodando, compra 10 pães para ela, eu falei, meu Deus, mas e agora? Aí voltei lá, falei para a moça, falei, olha, me dê mais 10 pães. Ela me deu mais 10 pães, peguei aqueles 10 pães e saí. Quando eu cheguei na porta de novo, tinha umas caixinhas de leite, aí eu fui pegar uma caixinha. Quando eu fui pegar aquela caixinha de leite, aí nitidamente no meu coração, leite não, só pão. E eu ficava meio incomodado, sem entender o que estava acontecendo. Aí comprei aqueles 10 pães, paguei, saí ali, fui até a porta da minha casa, coloquei os meus pães, voltei, e ela já não estava mais onde ela estava, ali no muro. Eu entrei na casa dela, portão aberto, fui até a frente da porta, bati na porta e falei que chamei ela. Quando ela saiu, eu fui e falei, eu não a chamo de tia, eu chamo ela de Simone. Desde criança chamamos por nome ela. Então, quando eu cheguei e falei, olha Simone, eu trouxe 10 pães para você. E aí ela pegou, começou a glorificar e começou a chorar e me abraçou chorando. E eu falei, não, desculpa, eu sem entender nada, glória a Deus. Sem entender nada porque ela estava glorificando, ela estava ali chorando. Eu falei para ela, não, desculpa, eu só trouxe, olha, porque Deus mandou. Ela falou, olha, você foi usado por Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aí você foi usado por Deus, eu falei, sim, mas sem entender, ela falou, eu quero te explicar o motivo. Ela falou, olha, eu acordei de madrugada, eu ajoelhei na minha cama e falei, Senhor,
falta poucos dias para me receber. Que vida é essa? O que acontece com a minha vida que eu não consigo ter o dinheiro para comprar nem pão para as minhas filhas? Não consigo sobrar um dinheiro nem para comprar pão. E Deus mostrou na palavra que Ele envia pão, que Ele é o pão da vida, e começou a falar algo com ela. E aí ela falou bem assim, e Deus falou comigo que ia enviar. E eu falei, olha Senhor, se o Senhor vai enviar, eu não sei quem vai ser, então eu te agradeço. Ela falou que até falei desse jeito com Deus, e fui ali para fora e me ajoelhei, e fiquei ali até que você aparecesse. E de repente você me fala, paz do Senhor, e sai e volta com os pães que Deus falou. Aí eu falei, ainda tinha, na minha oração eu tinha falado para Deus, Senhor, eu tenho leite, mas eu não tenho pão. E aquilo foi que eu achei tão maravilhoso da parte de Deus. Talvez não foi nem pelos pães. Queridos, agora eu queria que você entendesse. O que levou a acontecer isso não foi porque o Luciano, ele ouviu ali e falou, eu vou lá comprar 10 pães. Não, foi porque aquela mulher clamou. Deus quis me usar assim, usou, glória a Deus por isso. Mas porque ela clamou, ela falou, Senhor, eu não tenho como. De repente você fala, aqui que é 10 pães. Queridos, o que é uma casa? O que você está precisando na tua casa? Clama com fé. O que você tem precisado é um emprego, clama com fé. Eu determino a bênção na tua vida, eu determino que empregos vão acontecer, que as portas vão ser abertas. O que você precisa aqui, querido, é uma promoção. Você precisa aqui de uma porta de emprego. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma porta aberta na tua vida. Eu profetizo que não venha ser simplesmente um emprego para que você venha falar, eu tenho um emprego. Não, mas para que você venha falar, Deus me deu algo e é algo grande. Olha, o meu salário é muito bom. Olha o meu dízimo. Dá uma olhada no valor do meu dízimo. O meu dízimo é grande porque Deus fez o meu pagamento grande. É disso que eu estou falando que Deus vai fazer com você. É disso que eu estou falando que Deus vai fazer com cada um. O que você está precisando aqui, ó, é a documentação do carro. É o quê? É a quitação. É o que é, queridos, eu profetizo bênção sobre a sua vida, eu profetizo que algo grande venha acontecer. Para quê? Para que o nome de Deus seja exaltado. Ele precisa disso. Olha, o nome dele é exaltado, sim ou não, querendo ou não, já é grande. Mas precisamos contar grandes testemunhos. Eu costumo dizer tudo isso que tem acontecido na minha vida, porque é testemunho, é algo que Deus tem feito, e tem me maravilhado muito, muito. E não é diferente com Mardoqueu, com a rainha Esté aqui, não foi diferente. Deus os exaltou, todo aquele povo do qual, mais para frente, se você quiser ler depois, você vai ver, vai perceber que Deus fez grandes coisas na vida de todos eles ali, abençoou, livrou aquele povo da morte. Olha, aquele que queria envergonhar, foi envergonhado. Você imagine um homem que antes contou a vitória, porque o rei me exaltou, porque a rainha ali, olha, ela me convidou, eu sou o querido agora, eu sou o queridinho. Sem saber que Deus tinha algo a falar, não, aqui não, rapaz. Aqui você vai cair. Aquela forca que você preparou para ele, você vai cair ali, você vai ser enforcado. Você imagina uma forca de 25 metros. 25 metros. Imagine, ele queria ver, coloca na porta da casa dele aquela grande forca para poder ver o homem pendurado, olha só que cilada do inimigo. Mas não, mas Deus fez de uma forma tão grandiosa que aquele homem caiu, aquele homem pereceu ali, e todo o teu sonho de vingança, uma vingança desnecessária, caiu ali com ele, morreu juntamente com ele. Por isso eu declaro que nesta noite, todos os seus problemas, todas as tuas aflições, vão ser enforcadas, vão ser mortas naquilo que foi preparado para acabar contigo. Não vai acontecer, a derrota para você não vai acontecer. Eu profetizo grandes vitórias na sua vida. Como eu quero, como eu desejo, olha como eu desejo estar trabalhando lá no Rio de Janeiro, onde eu vou esses dias, e de repente o meu telefone tocar, fala, olha, sabe, determinado irmão foi abençoado com uma bênção muito grande assim. Isso vai alegrar tanto o meu coração, queridos. Porque eu preguei? Não, porque você acreditou, você deu crédito à palavra de Deus, porque você deu crédito. Queridos, como eu queria mesmo falar grandes coisas aqui, falar, profetizar e ver acontecer, e a gente se alegrar e pular e fazer, mas não, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Eu tenho clamado durante todo o dia, Senhor, ministra no meu coração,
Mas, caso eu me perco nas palavras, querido, eu sei que isso para mim é bom. Eu te explico por que é bom. Porque cada vez que eu tropeço nas minhas palavras para poder falar algo que eu gostaria e não consigo, é uma vez que eu piso na cabeça do diabo. É uma vez que eu falo para ele o que eu estava falando no começo aqui. Outrora eu estive lá fora, agora eu estou aqui totalmente contra ele. Como eu deveria estar desde o começo. Queridos, outrora eu estive bagunçando, fazendo coisas terríveis. Quem sabe você já passou por tantas coisas e hoje você está aqui clamando, numa noite de feriado, daqui a pouco vai ter um grande clamor. Você vai buscar e vai falar para Deus: Senhor, faz a minha vida. Aquele passado, Senhor, meu Deus, extingue tudo aquilo. Começa uma nova história, muda, Senhor, a minha geração. Olha, Deus tem tantas bênçãos para você, que não é somente, como eu falei, Deus vai atingindo tanto lá na frente, que os seus netos, bisnetos, eu falo até para as crianças aqui, ó, que netos e bisnetos deles lá na frente vão olhar e vão falar: é por causa de fulano de tal que hoje eu sou abençoado. É por causa do meu tio, por causa da minha tia, por causa da minha mãe, é por causa do meu avô que ouviu, que fez com que buscou, que clamou e hoje eu sou abençoado. Entendeu? Então, eu profetizo grandes bênçãos na vida de cada um de vocês, né? E desde já eu quero estar finalizando, eu quero estar chamando, né, assim. Então, como eu estava falando, amados, enquanto nosso bispo vem aí, eu gostaria de fazer grandes coisas, mas não sou eu quem faço, é Deus quem faz na nossa vida. Então, eu peço que cada um tome posse da tua vitória. Tome posse da tua vitória, não pense que, o preletor dessa noite aí errou em algumas coisas, se perdeu um pouquinho, e eu não vou ser abençoado, não. O que era para ser dito esta noite da parte de Deus, eu creio. Deus falou na sua vida. Deus falou na minha vida. Eu posso entender nitidamente o que Deus quer comigo. Eu posso entender que Deus quer que eu venha buscar, que eu venha clamar mais, que eu venha cada vez mais estar prostrado aos pés de Cristo. Queridos, não é somente uma simples oração, não é somente um simples clamor, não. É algo que eu estou falando para vocês. Volte para as tuas casas, crendo que a vitória é de cada um de vocês, cada um de nós. Receba a vitória da parte de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.